Se o Brasil fosse um país sério, toda a cidade teria uma estátua dele. Mas esse herói foi esquecido. Essa é a história de Joaquim Nabuco, o verdadeiro libertador dos escravos no Brasil. Joaquim Aurélio Nabuco nasceu no Recife em 1849, em uma das famílias mais influentes do país. Viveu no engenho Maçangana com a sua madrinha, porque o seu pai era senador, estava sempre no Rio, e ali de perto ele viu a escravidão. Reza a lenda que, em determinado momento, ele estava no quintal de sua casa e um escravo, fugindo de um dos seus vizinhos, chegou até ele pedindo para que ele o acolhesse. Naquele momento, ele abraçando aquele escravo, ele sela o próprio destino como libertador desse povo. Então, ele vai para o Rio de Janeiro, já jovem, para estudar no Colégio Dom Pedro II, que era a formação da elite intelectual para depois entrarem na faculdade, e por volta dos 16, 17 anos, ele já estava formado como bacharel em Direito. Já por volta de 1870, ele tinha voltado para o Recife para terminar sua formação na Faculdade de Direito de Recife, e aqui ele choca a elite pela primeira vez ao defender numa audiência publicamente um escravizado. Nesse mesmo período, ele recebe uma herança da sua madrinha e faz uma viagem por toda a Europa para se munir das influências recentes que, como o próprio Papa Pio IX, com quem ele teve uma audiência e o inflamou a pensar nessa causa para o Brasil. Quando ele volta, em 1877, ele se elege, de fato, como deputado aqui em Pernambuco e começa a sua atuação política por essa causa. Ele vai lançar posteriormente os jornais, junto com André Rebouças, começa a fazer o movimento abolicionista nascer dentro da imprensa e, por fim, ele lança o livro que vai ser o manifesto do abolicionismo, que se chama O Abolicionismo, um livro que marca, naquele momento, a pauta da discussão, da estrutura que a sociedade precisava para se libertar desse câncer. Alguns anos depois, ele vai a Roma novamente, em 1887, se encontra com o Papa Leão XIII, que condenou a exploração das pessoas no trabalho, e com o Papa formula a discussão da abolição no Brasil. Aquele Papa vai fazer com que Joaquim Nabuco volte com a promessa de uma carta e começou a articular que aquela carta faria com que a consciência dos católicos acabassem com a escravidão. A carta não chega a tempo da própria abolição, que aconteceu em 1888 pela Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Ele se torna, naquele momento, uma lenda. Ele diz que a vida dele estava entregue a partir daquilo, mas continua ajudando a República. Ele se torna embaixador nos Estados Unidos e ali vai falecer muito distante da nossa região, da nossa população. E naquele momento ele já denunciava todos os problemas que a República demonstrava, como o fato das oligarquias continuarem dominando o nosso país. Falece em 1910 em Washington, é transladado para cá, morre com reconhecimento público, mas as suas ideias foram pouco a pouco sendo apagadas. E o próprio Gilberto Freire diz que ele foi um dos únicos brasileiros a pensarem no destino do Brasil, no nosso país, e nesse momento, nesse contexto político que temos vivido, é a resposta que a gente precisa olhar como Brasil em termos de projeto nacional. Se você gostou dessa história, compartilhe.